Gazeta Entrevista está de volta com o nosso primeiro convidado de hoje. Falar de política agora com o deputado estadual Jonas Lima, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar retornando aqui à emissora e agradecer a toda a equipe, o proprietário da emissora, por dar essa oportunidade de a gente estar aqui, falar de política. O senhor tem sido um dos deputados que mais tem utilizado a tribuna da Assembleia e tem se inserido nos debates, nas discussões, marcando sua posição, defendendo o seu ponto de vista. Ontem o senhor usou a tribuna em relação a um assunto que foi levantado aqui pela TV Gazeta, uma reportagem exibida no Gazeta em Manchete, do repórter Adailson Oliveira, mostrando a realidade de um município do interior do estado, município de Mâncio Lima. Problemas na educação, problemas na saúde, e o senhor parabenizou a emissora, mas também criticou o gestor do município por conta desse descaso. E me parece que há uma necessidade cada vez maior dos deputados do interior se manifestar a respeito de temas locais. O que está acontecendo, deputado? Eu quero mais uma vez parabenizar a emissora por mais uma vez prestando esse serviço à sociedade do Acre. E começou por Mâncio Lima, parece, no Vale do Juruá. Na verdade, é uma série de reportagens que vai mostrar a situação no interior. Quando a gente pensa que as coisas estão ruins na capital, olha para o interior que está pior. Mas aí eu pergunto, e cada vez mais os deputados estão trazendo temas de seus municípios que muitas vezes ganham uma dimensão estadual, mas que na verdade são problemas relativamente simples até. No caso de Mâncio Lima, você viu, a reportagem já foi feita, você sabe que quando se fala de educação, eu sempre tenho priorizado no meu mandato a educação. Para isso tem 2 creches nesse meu mandato aqui em Rio Branco, que a gente sempre dá apoio à educação. E quando eu vi a reportagem, me surpreendeu, porque lá em Mâncio Lima existe uma Câmara que tem 9 vereadores que foram eleitos pelo povo. E aquilo me chamou a atenção. Até parabenizei mais uma vez a Adailson Oliveira por fazer uma reportagem tão sincera, mostrando a coisa como ela é. Então eu fiquei assim impactado com o que está acontecendo em Mâncio Lima. Mas no caso de Mâncio Lima, que é um dos municípios que o senhor tem mais base eleitoral, essa Câmara de Vereadores, que não é só lá, em outros municípios também, acaba ficando, de certo modo, muito atrelada ao Executivo e não cumpre o papel que é de fiscalizar, né? Porque ali é o básico, merenda escolar. No caso da saúde, tem o médico, existe o médico, aí não tem o medicamento. Então, para você ver, como é um passo que o parlamentar tem que dar, que é fiscalizar, olhar as coisas públicas para que os recursos cheguem à sociedade. Esse é o nosso papel, eu como deputado estadual, os vereadores, aqueles que foram eleitos, né? E o senhor também tem marcado posição quando se trata do debate sobre o desenvolvimento da produção rural no Acre. Vamos tomar como parâmetro a sua região, né? O município de Mâncio Lima, os municípios do Vale do Juruá. A oposição sempre tem batido nessa tecla de que o Acre não produz suficiente sequer para abastecer o consumo interno. E o senhor já vem com outro posicionamento de que esse, digamos assim, é o maior potencial do Estado, que é a agricultura. Essa relação entre o que o senhor apresenta, o que a oposição traz? Eu não vou nem te falar, Rogério, que seja o maior potencial. Agora, eu sempre mostro que o Acre produz, existe produção no Acre. Agora, se você falar que o Acre produz toda a produção que consome, não é verdade, eu não vim aqui, eu quero dizer que o Acre produz. E do governador Tião Viana para cá, o Acre avançou muito. O Vale do Juruá, eu vou te dar alguns exemplos. O Vale do Juruá, nós tínhamos, quando o Tião assumiu em 2011, nós estávamos com o problema da farinha, que a mandioca não tinha, você plantava, mas não tinha mais produção. Plantavam a mesma quantidade, mas não existia produção porque as terras estavam fracas. E o que o Tião fez? Ele conseguiu um convênio e levou
5 mil toneladas de calcário para aquela região. E para isso você vê, o preço da farinha lá caiu de novo. Você que conhece o Vale do Juruá, é cruzeirense, eu acredito que você mudou do Rio de Janeiro para o Vale do Juruá, e hoje a farinha até abaixou o preço novamente. Por quê? Porque existiu uma insistência do governo que o Vale do Juruá tinha que produzir também. Então é uma das coisas que eu tenho defendido. De fato, é um dos produtos que tem maior produção na região de Cruzeiro do Sul. Agora, o senhor lembra que no governo anterior ao governador Tião Viana, o Binho Marques, que era o governador da época, então, criou aquele projeto das casas de farinha, que foram montadas em vários locais e que esse projeto não teve seguimento. E as casas de farinha acabaram ficando abandonadas, o que comprometeu, de certo modo, a produção da farinha. E nesse sentido, de desenvolver e alavancar a produção da farinha, o que o senhor pensa? Eu concordo contigo que a época que chegou aquele projeto ali no Vale do Juruá, ele foi feita uma discussão entre os sindicatos dos trabalhadores rurais e as associações. E teve muitos cantos daquelas casas de farinha que foram colocadas onde a terra não tinha mais força, entendeu? E teve esse erro, não adianta você falar que não. Existiu este erro na implantação das casas de farinha e muitas casas de farinha teve que mudar de local. Mas que foi benéfico, foi. Para isso, a farinha tem uma melhor qualidade, a farinha do Juruá, depois daqueles investimentos, a melhor qualidade da farinha. Então, a gente só tem a agradecer desses grandes projetos que o nosso governo tem implantado no Vale do Juruá. E a farinha é um exemplo. Outra questão também que está diretamente relacionada com a produção é a recuperação dos ramais, que todo ano tem essa discussão e muitas vezes passa o inverno, passa o verão e a coisa não acontece, né? Lá na região que o senhor representa, o que o senhor traz da parte do governo para esses produtores? Não, sempre a gente está na discussão de ramais, mas eu sempre tenho falado, você assiste muito a Assembleia, você é um repórter, é um entrevistador muito competente, para isso você está ligado na política. E eu sempre tenho falado a respeito de ramal no Acre. Quando a oposição vai lá, questiona ramal, eu sempre falo que é um problema ramal no Acre. Se falar que não é, não está falando a verdade. Eu reconheço isso. É mais de 13 mil quilômetros de ramal. Mas o nosso governo, mais uma vez, o governador Tião Viana, ele deu um olhar, ele tem um olhar para esse setor de produção, um carinho muito forte por esse setor de produção, e vou lhe explicar por quê. 2013, o Tião destinou 60 milhões de reais para ramal. E ali nós fizemos uma discussão com os sindicatos, as associações, que seria para pavimentar. E eu cheguei com a proposta, com o Manso na época, e conversamos com o governador, César Messias, toda a equipe de governo, que esses 60 milhões de reais, ele fosse distribuído nos 22 municípios, mas que fosse de uma forma para atender a maior parte da sociedade. Como que ia chegar? Se fizesse um pedacinho de asfalto em cada quilômetro, não ia dar 1 quilômetro para cada município. E ali foi feita a distribuição com esse sentido, de aplicar aquele recurso em bueiras e pontes. Você tem uma ideia, Mâncio Lima, 98% das pontes foram feitas, todas novas. E bueira ficou 87% das obras de arte feitas no ramal de Mâncio Lima. Cruzeiro do Sul, 75% das pontes foram feitas. E a parte de bueira, 38%. Rodrigues Alves, como é muito assentamento, são 14 assentamentos do INCRA, então é muitas as pontes, mas nós chegamos a fazer 67% das pontes de Rodrigues Alves. Então foi investimento que o nosso mandato levou para a região do Juruá, e através do governador Tião Viana. Vem aí um ano difícil, que é o ano de 2016, já estamos em dificuldade econômica, né, por conta da crise, etc., mas é preciso se pensar antes até, porque o orçamento vai ser apertado. Nesse sentido, como é que o senhor projeta as ações do governo, as ações do seu próprio mandato, porque tem ligação direta como um deputado da base,
Enfim, como é que o senhor está vendo essa realidade? Não, a gente está com o pé no chão, cada vez você tem que pisar mais no chão, porque eu também não posso ser irresponsável, chegar na base e prometer. A gente está vendo a crise, ela não é no estado, a crise é nacional, é internacional a crise, mas a gente está fazendo um mandato conversando com as pessoas. Quinta-feira mesmo, à noite eu vou para a base. E a gente vai conversar com as associações, falar da crise, mas sempre com expectativas boas, confiando no nosso projeto da Frente Popular, o nosso governador Tião Viana. Deputado, o senhor sempre foi um defensor do movimento das cooperativas, né? Porque é uma forma de geração de emprego e renda que faz com que as pessoas tenham oportunidade. E aqui no Acre essa atividade prosperou muito. Mas nos últimos tempos a gente tem observado aí alguns problemas de cooperativas, de empresas que funcionam no modelo de cooperativa, que oferecem mão de obra para o governo e que recentemente, por exemplo, uma delas faliu e demitiu funcionários. Enfim, começa a aparecer aí uma situação complicada do ponto de vista financeiro, porque elas dizem que o governo não repassa as verbas. Aí o governo diz que não repassa porque elas não fazem os depósitos dos direitos sociais, por exemplo, FGTS, etc. O senhor que conhece desse ramo, como é que o senhor vê essa relação? Eu não posso falar dos outros governos, mas do governo do Jorge Viana para cá, eu não vi um governo que mais desse atenção às empresas, o cooperativismo, do que esses governos que nós estamos aí, que é o governo que eu faço a defesa, o governo da Frente Popular. E o nosso governo Tião Viana, ele sempre eu falo, tem sido um governo especial, o Acre está tendo. Agora, se existe problema nas empresas ou cooperativa, eles têm um contrato a cumprir com o Estado. E cabe a eles a chegar com esse contrato, com as cláusulas, e sentar com o secretário que for. Agora, eu não posso vir aqui dizer, a empresa está errada, ou o governo está errado, se eu não sei o que está passando lá dentro. Eu não posso. Mas o senhor continua defendendo esse modelo de mão de obra terceirizada, desse tipo de atividade econômica? Não, eu vim, o cooperativismo que eu faço parte, eu acredito, é o cooperativismo para o transporte, a produção. Esse é o cooperativismo que eu faço parte, que vim de dentro dos movimentos sociais, da área rural, entendeu? Da urbana, mas é esse cooperativismo. Mas eu não estou aqui dizendo que o cooperativismo da terceirização é que ele não seja bom. Aqueles que praticam ele com verdade, com certeza, com honestidade, ele é uma coisa boa, que repassa para o trabalhador aquilo que vem de direito dele, repassa para o trabalhador. Eu acredito. Deputado, o ano que vem tem eleição nos municípios. O senhor, lá em Mâncio Lima, é uma das forças políticas que certamente deve apoiar um candidato e já está se conversando muito sobre isso. No âmbito dos partidos, a população já começa a falar alguma coisa. Como é que o senhor está vendo esse processo lá na região do senhor? Eu posso falar de Mâncio Lima, você me perguntou. Eu vejo assim, um processo natural que está acontecendo. Mâncio Lima é atípico, porque você sabe que em 2012 foram 3 candidatos. E a diferença foi muito pequena para o que ganhou, né? Muito pequena, foi 45 votos. E agora não está sendo diferente, está se colocando hoje já tem uns 4 nomes de candidatos a prefeito ali na... O nome que o seu grupo apoia? O nome é o Isaac Lima, que nós apoiamos. É o nome que a gente está lá na discussão, mas a gente está em discussão, conversando com os partidos da base. Porque existem outras forças dentro da Frente Popular mesmo que também querem colocar seus nomes. Como é que está essa relação do senhor com as outras correntes de dentro da Frente Popular? Não, a gente tem tido uma conversa boa com o próprio PCdoB, com o Deda, que o Deda é uma liderança naquela região, bom que se diga, em Mâncio Lima. E ele também está se colocando como um pré-candidato. Como pré-candidato, mas a gente está conversando. O PSB está forte lá em Mâncio Lima, partido do César. O partido do Alan Hickman, da doutora Juliana, também tem uma chapa de vereador com 16 nomes. Então a gente está conversando com todos esses partidos que tem nome lá, que são da frente,
para ver se a gente vai com uma candidatura. Ou que seja o Isaac, o Dedo, a gente vai com uma candidatura da Frente Popular. Muito bem, conversei aqui com o deputado estadual Jonas Lima, do Partido dos Trabalhadores. Não falamos desse seu projeto mais recente, deputado, agora que o senhor lançou na Assembleia, com relação à biblioteca, né? Criar uma biblioteca, como é que é mesmo a iniciativa? É uma biblioteca da Assembleia. Essa biblioteca, ela vai ficar... que já tinha, antes dela queimar, já existia, ali no lugar do lanche. Sim. E a gente vai, é um projeto de resolução, aprova pelos deputados e ali mantém a biblioteca. Então, quando estiver funcionando, o senhor vem aqui para falar desse projeto. Na hora. Tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.